E Oswaldo, eu estou vendo aqui também alguns SSDs. O que tem para falar deles aí para galera? Vamos lá. Bacana, né? A gente falou muito de HD, agora SSD. Exato. De repente o pessoal pensa que a Seagate tem só HDs. Não tem, né? A Seagate é uma empresa de 40 anos de idade, é um gigante global. E se tem uma coisa que esse pessoal não é bobo, né? Eles sabem para onde que a indústria está caminhando. Eles têm também um portfólio significativo de SSDs, tá? Então, para falarmos de SSDs, eu acho que é legal começarmos com esse cara aqui, ó. Esse aqui é um Maxtor Z1 ou Maxtor Z1. Tem um pessoal aí que é um pouco mais veterano que deve lembrar dos HDs da Maxtor. A Seagate comprou a Maxtor há uns bons anos e agora trouxe a marca de volta para determinadas linhas de produto. Esse aqui é um SSD de entrada da Seagate. Esse é o mais barato que a Seagate tem, tá? Tipicamente para um PC desktop ou para um notebook, tá? Convencional, então. Isso, convencional. Interface SATA 3, tem 3 anos de garantia, está disponível em capacidades desde 240 GB até 960 GB, tá bom? E aí nós temos aqui um Barracuda SSD, tá? Esse é um Barracuda SSD da Seagate e ele tem 5 anos de garantia, tá? Esse já está disponível desde 250 GB até 2 TB. A interface também é SATA 3, mas por ter uma garantia de 5 anos contra 3 do Maxtor, imediatamente você já subentende que é um SSD um pouco mais sofisticado na construção, com memórias mais sofisticadas, tá bem? E por último, acho que esse aqui é o mais curioso dos três, que o pessoal realmente não conhece, né? Geralmente só a galera que é veterana aí de TI, de infraestrutura, grandes parques de máquinas, servidores e afins. Esse aqui é um Nitro, tá? Nitro são os SSDs da Seagate para servidores, para máquinas de maior porte, tá? Existem as famílias 1000, 3000, ok? Nitro 1000, Nitro 3000, Nitro 5000 e o grupo de características, o grupo de features que o SSD tem vai ficando mais e mais sofisticado conforme você sobe nessa numeração. Tá? Só para ilustrar, ó, vou fazer uma comparação interessante que a galera vai ficar com isso na cabeça, vai entender direitinho a diferença de um SSD de PC para um SSD de servidor. Eu me lembro, tá? Tenho aqui de cabeça, muita coisa, mas isso aqui está na memória, que um Maxtor Z1 de 960 GB, tá? Pouco menos de 1 TB. Ao longo de toda a vida dele, tá? Ele pode suportar até 360 terabytes de gravações. Repara que ele tem capacidade de pouco menos de 1 TB, mas a memória flash que está dentro dele, a memória que está dentro do SSD, está preparada para você movimentar, na verdade para você gravar, né? Quando falamos do SSD, a questão crítica é a gravação. Até 360 terabytes de dados. Isso significa que isso aqui vai durar longos anos num desktop, num notebook típico, tá bem? Já quando você vai para o Barracuda SSD, você pega o modelo de 1 TB, ele está preparado para gravar até 485 terabytes de dados ao longo da vida dele. Então repara que no Maxtor são 360 teras. 960 GB a capacidade. Aqui é 1 TB, um pouquinho mais, só que a memória é mais sofisticada ao longo da vida, até 485 teras. Percentualmente é uma diferença significativa. É por isso que esse produto, óbvio, custa um pouco mais que o Maxtor, mas ele também tem 5 anos de garantia para compensar essa diferença de preço. Aí você vai para o Nitro, tá? No Nitro o leque de opções é enorme, tá? Vou colocar um aqui que eu me lembro. Eu me lembro de ver modelos do Nitro de 1 TB que suportavam que você gravasse neles ao longo da vida até 1700 terabytes. 1.7 petabyte de dados gravados ao longo da vida. Você percebe que isso é várias vezes o que suporta um SSD de PC e 960 GB, 1 tera, 1 tera. Uma dúvida. Praticamente na mesma capacidade. Se alguém quiser usar isso aqui também no PC convencional, pode. Cara, esse especificamente seria um pouco mais difícil, porque a interface dele é SAS difícil. Dual Port de 12 gigabits por segundo. Porém, existem modelos dos SSDs Nitro com interface SATA 3, particularmente na família Nitro 1000. Daria para usar numa workstation, acho que é só lá que se justifica o custo, numa workstation, numa máquina que vai rodar aplicações realmente muito exigentes,
e que o cara vai gravar um volume brutal de informações no SSD ao longo da vida dele. E vale lembrar também que a Seagate tem SSD pro público gamer. Ela tem o FireCuda 510 e o FireCuda 520. Ambos são SSDs M2, ok? 2280, aquele mais compridinho, né? Parece um módulo de memória. Ambos usam protocolo NVMe. O FireCuda 510 usa PCI Express 3x4 e o FireCuda 520 PCI Express 4.0 X4, tá? Ambos são monstros em performance, tem 5 anos de garantia, monstros. Inclusive, recentemente, algumas publicações, alguns canais gringos fortes do YouTube classificaram o FireCuda 520 como um dos, se não o SSD mais rápido do mundo nessa categoria. Taxas pico de transferência na casa de 3,5 GB por segundo, tá? E resultado de acesso, leitura e escrita randômica em IOPS no mesmo nível dos SSDs mais rápidos que existem hoje. E isso com uma longevidade de memória brutal também. Assim, um SSD onde você pode gravar aí volumes imensos de dados ao longo dos anos. Também acaba sendo uma opção para workstations, tá bem? É grande a gama de produtos, é isso.